Horário de liderança. Concedo a palavra ao professor, vereador professor Luiz Carlos, pela liderança do PMDB. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, nobres vereadores presentes, a imprensa, senhoras e senhores, amigos da TV Câmara, no horário do PMDB, hoje nós vamos utilizar aqui, primeiro para justificar a inauguração da sede do PMDB municipal, já que nós, PMDB de Natal, sempre utilizávamos a sede do PMDB estadual, e nós iríamos inaugurar nessa segunda-feira, e ela foi adiada em função do falecimento de um PMDBista histórico que foi bastante divulgado aqui na imprensa da cidade, o saudoso Joaquim. E, em função disso, foi adiado essa inauguração e nós vamos confirmar uma agenda com o ministro Garibaldi, com o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que, na verdade, são os líderes maiores do nosso partido e por ocupar um grande local de liderança, como ministro também, Garibaldi, de ocupar espaços em Brasília. Então, devido à agenda deles, nós tivemos que esperar uma nova data para marcarmos, em definitivo, a inauguração da sede do PMDB aqui de Natal. Então, já que nós ocupamos a presidência do partido, do PMDB, a gente dá essa informação. Um segundo ponto, senhor presidente, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, como educador há vários anos aqui na cidade de Natal, há mais de 20 anos, lecionando em cursinhos pré-vestibular, começamos bem cedo, né? E nós queríamos aqui fazer mais uma vez a nosso posicionamento com relação à parte do Enem e do SISU. O Enem, ele foi criado durante o governo de FHC, e era opcional e era realmente questões muito bem elaboradas, questões que serviam inclusive para planos de aula para nós professores e alunos, e a gente utilizava ali como uma ferramenta. Depois, com esse novo governo, o Enem ele passou a não ser mais facultativo, não ser mais opcional, e passou a ser obrigatório, inclusive utilizado como entrada em algumas universidades. E isso, eu já dizia antes do primeiro Enem ocorrer, dessa forma, que não daria certo por conta que o governo, a política em si, ele não tem logística para aplicar uma prova desse nível a nível territorial do tamanho do Brasil, né? E, além do mais, que as questões iam cair de qualidade, como já vinha caindo, do Enem, em função de também servir como supletivo. Então, lógico que você tinha que botar questões bem mais simples para ser aproveitada no supletivo. E eu dizia nessa casa que o governo não tinha logística, e no primeiro Enem que fizeram assim, houve aquele vazamento, lá foi aquela dificuldade, os alunos que fizeram, ficaram aperreados, os adolescentes, porque logo cedo começaram a ver como é a política, infelizmente, aqui no Brasil, nesse ponto, quando tem alguém interessado que consegue falhar, consegue vazar essa qualidade do Enem. E hoje se gasta muito em segurança, se gasta muito nesse Enem, nesse SISU, que é o vestibular unificado. Você se inscreve em qualquer lugar do país e as vagas que vão aparecer, se você se inscreveu em São Paulo e foi tinha 20 vagas, você foi o 21º, não entrou em São Paulo, mas sua nota você pode ir para outro estado, para Paraíba, você pode ir para Pernambuco, porque você está classificado entre, vamos supor, as 200 vagas que existem. Então, se você foi 21º em São Paulo, você ocupa um lugar nesse outro local. Então, eu já colocava aqui que gasta muito dinheiro, a educação tem dinheiro, mas às vezes a prioridade, né, dá para fazer muito mais com esse recurso se tivesse escolhido prioridades. E agora estão investindo muito nessa parte de segurança do Enem. E o que é que acontece? Nós somos não contra o Enem, como eu disse, o Enem era muito bom, deu até uma melhorada em algumas questões, né, de uns anos para cá, mas no início, os 3, 4 anos, os professores de Natal que acompanham isso, sabem que o Enem era uma referência muito boa, muito bem elaborada as questões. E com esse SISU, com esse Enem, esse sistema unificado, por exemplo, os alunos aqui de medicina do Rio Grande do Norte, quem não passar aqui e
e vamos supor que esses alunos estejam bem preparados, a gente não vai discutir essa qualidade, mas se ele vai ocupar uma vaga em outro lugar, por exemplo, em Roraima, por exemplo, em outro estado qualquer, tudo bem, ele foi para lá. Vai ocupar um espaço, mas a maioria deles vão tentar, quem veio de São Paulo, que passou aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, vão tentar fazer reopção ou vestibular de novo com o ano seguinte para voltar para o seu estado. E muitos vão ter êxito, porque vai até aprender, vai passar um ano vendo aqui, aprendendo com o professor de universidade, e também fortalece. O primeiro ano, se for da área tecnológica, é muito cálculo, é muita física, se for da área de medicina, é muita biologia. Então, o que acontece? Eles vão tentar. E uma boa parte vai conseguir ser aprovado, e na hora que for aprovado, ele vai querer voltar para o seu estado de origem. Aí você diz, não tem problema, Luiz Carlos. Se saiu um de São Paulo que entrou aqui e foi para lá, se saiu um do Rio Grande do Sul que entrou aqui e voltar para o Rio Grande do Sul, é só chamar alguém aqui para ocupar esse lugar. Aí, lógico que não, porque eles já cursaram um ano, eles já vão para o terceiro período, e a pessoa não pode entrar naquele lugar porque entraria no primeiro semestre. Então, a universidade que já tem, ao longo dos seus tempos, em alguns cursos, né, principalmente eu que fiz engenharia elétrica, depois fiz física, que existe já a evasão, o pessoal vai deixando ao longo do curso, são 5, 6, 4 anos de curso, então vai deixando, já termina com poucos alunos. E esse sistema unificado de vestibular, onde é uma prova só, que é esse Enem, que é difícil, como está vendo aí, controlar, sempre vai vazar, sempre vai sair questões, como está saindo em todos os cantos, e com esse sistema unificado, quem fez lá num estado, passa no outro, depois vai tentar retomar, então a evasão vai ficar maior ainda. Vai ter universidade em estados em que não estejam bem preparados, que vai ser ocupado por esses alunos de outra região, onde o ensino, a força do dinheiro, leva os melhores professores, eles têm mais dinheiro, conseguem fazer mais cursos para aprender, mais cursos particulares, mais cursos de inglês, como aqui no Rio Grande do Norte também tem os que têm condições, de tal forma que depois eles vão querer retornar ao seu estado, principalmente o pessoal do sul do país, e vai deixar aquela vaga, aquele espaço. E muitos de outros estados menores que não têm condição financeira, que vão ser chamados para o sul do país, vão encontrar até dificuldade para se manter lá, para alugar um apartamento, para ter almoço, para ter transporte. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o vestibular da UFRN existe aí há vários anos, vem funcionando. Quem quer vir de São Paulo, Rio de Janeiro, vem e faz aqui para ficar aqui. E aí, vem funcionando, não há vazamento, e a universidade tem evasão, mas dessa forma, eu acredito que com esse SISU, a evasão vai ser maior ainda. Então, eu já fiz esse apelo outras vezes, a universidade agora vai adotar alguma parte, né, para o Enem, das provas, o SISU, vamos ver aí a porcentagem. O Enem acabou de colocar agora mudança na redação, então eu acho que os melhores alunos que fazem para a medicina de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, que vão fazer esse vestibular, eles acertam as questões, pelo nível que está aí, o que vai diferenciar eles é a redação, e a redação é uma coisa subjetiva. Muitos vão querer entrar na justiça pedindo recorreção de redação, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai ser um grande problema de uma coisa que já estava resolvida, que vinha funcionando bem há anos. Então, eu sou contra o SISU, esse vestibular unificado nesse sentido, sou contra o Enem nesse sentido de ser usado como prova. Eu acho que deve continuar como vinha funcionando há muito tempo. Nós, o governo, mais uma vez eu repito, nós políticos, mais uma vez eu repito, nós não temos logística, não temos condição de preparar um exame nacional desse tipo, utilizando o Enem e utilizando o SISU. Mas eu espero que a reitora Ângela, a vice-reitora Fátima, né, elas analisem junto com todo o corpo técnico da universidade, que são excelentes, que têm pessoas de mais capacidade e que eles vão fazer uma parte esse ano, mas que veja a experiência e que escute também os nossos argumentos, que eu estou muito preocupado e espero mais ainda que esteja totalmente errado e que tudo isso funcione bem, o Enem, SISU, para o bem dos nossos jovens aí que estão preocupados e para o bem da nossa educação. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Luiz Carlos.